Gênesis capítulo 37, versículo 1. Diz assim a palavra do Senhor: habitou Jacó na terra da peregrinação do seu pai, na terra de Canaã. Essa é a história de Jacó. Tendo José 17 anos, apacentava os rebanhos com seus irmãos, sendo ainda jovem, acompanhava os filhos de Bila e os filhos de Zilpa, mulheres de seu pai, e trazia as más notícias deles ao seu pai. Ora, Israel amava mais a José do que a todos os seus filhos, porque era filho da sua velhice. E fez-lhe uma túnica talar de mangas compridas. Vendo, pois, os seus irmãos que o pai amava mais que a todos os outros filhos, odiaram-no e já não lhe podiam falar pacificamente. Teve José um sonho e relatou aos seus irmãos, por isso o odiavam ainda mais. Pois lhe dizia: rogo-lhes, ouvi este sonho que tive. Atávamos feixes no campo, e eis que o meu feixe se levantou e ficou em pé. E os vossos feixes o rodearam, e se inclinaram perante o meu. Então lhe disseram os seus irmãos: reinarás com efeito sobre nós? E sobre nós dominarás realmente? E com isso tanto mais o odiavam, por causa dos seus sonhos e das suas palavras. Teve José outro sonho e referiu aos seus irmãos, dizendo: sonhei também que o sol e a lua e 11 estrelas se inclinavam perante mim. Contaram-no ao seu pai e os seus irmãos. Repreendeu o pai e lhe disse: que sonho é este que tiveste? Acaso viremos, eu e tua mãe e os teus irmãos, a inclinar-nos perante ti em terra? Seus irmãos, que tinham ciúmes, o pai, no entanto, considerava o caso consigo mesmo. Amém? Até aí. Feche os olhos. Espírito Santo de Deus. Pai, nessa noite eu quero colocar, Senhor, a minha vida, a vida da tua igreja, e que a tua presença venha, Senhor Jesus, ser reveladora ao nosso coração pela tua palavra. Que o Senhor fale ao nosso coração e nos leva, Senhor Jesus, a realmente entender o propósito, entender o princípio, entender aquilo que o Senhor quer nos ensinar. Porque cremos, Senhor, e como o Senhor vai falar nessa noite, que somos mais do que especiais para o Senhor. Que o Senhor nos escolheu desde o ventre da nossa mãe. Que o Senhor tem um propósito na vida de cada um que está aqui, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém, querido? Fala para o teu irmão assim: você sabia que você é uma bela história que Deus preparou para esta geração? Eu, pastor? Talvez você vai dizer assim: eu sou uma bela história. Sim. Eu e você somos uma bela história que Deus preparou para esse tempo, para esta geração. Querido, nós nascemos para marcar esse tempo. Nós nascemos para marcar essa geração. Deus colocou em você tudo o que você precisa. Tudo que nós precisamos foi colocado em nós, para que a gente possa realizar o propósito de Deus para as nossas vidas. E saiba de uma coisa: Deus, Ele está com você. Quando você olha para isso, talvez você pouco te chama a atenção dizer assim: eu sei que Deus tem um propósito na minha vida. Não, é mais do que isso. Deus estabeleceu um propósito desde quando você estava no ventre da tua mãe. Amém? Vou repetir isso. Deus estabeleceu um propósito na tua vida desde quando você estava no ventre da tua mãe. Sabe, você precisa entender que todo propósito é realizado por alguém que foi chamado para viver aquilo. E se eu e você fomos chamados para viver o propósito de Deus, significa que Deus já havia estabelecido esse propósito
antes de eu nascer. Você pode dizer amém? Todo aquele que foi chamado para realizar esse propósito, ele é treinado por Deus. Pastor, eu estou sendo treinado por Deus? Sim, você está sendo treinado desde quando você nasceu. É por isso que aqui eu vou dar uma resposta para algumas pessoas. Tem pessoas que falam assim, fulano viveu 10 anos, 20 anos, 30 anos, passou pela vida muito rápido. Não, ele não passou pela vida muito rápido. Ela não passou pela vida muito rápido. Ela cumpriu, estabeleceu, ela viveu um propósito que Deus tinha estabelecido para a vida dela. Olha para o teu irmão e fala assim, você tem um propósito. Fala assim, você teve data de chegada e você vai ter data de partida. Você tem um propósito para realizar nessa terra. Você pode dizer amém? E querido, e Deus, Ele está te treinando. Ele está treinando eu e você, para que a gente possa realizar esse propósito, segundo Ele estabeleceu para a nossa vida. Eu posso perder o caminho, eu posso perder o rumo, eu posso não viver o propósito de Deus na minha vida? Posso. Deus nos deu a escolha de não viver o propósito dele. Mas uma coisa é certa, desde quando você nasceu aqui, Deus tem trabalhado na vida, na tua vida, para que você realize o propósito de Deus que Ele estabeleceu para você. E Ele tem treinado você. Até aqueles que são de Deus mesmo, que entregaram a sua vida para Deus, eles estão sendo treinados para viver isso. Houve um homem na Bíblia, que nos ensina isso, a ter e a realizar o propósito de Deus na vida do ser humano. Esse homem se chama José. Esse mesmo texto que nós lemos. O interessante é que você começa a perguntar inicialmente, qual foi o propósito da vida de José? Qual foi o propósito da vida de José? E quando você começa a ler a história e lembrar da história, você vai perceber que José nasceu para cuidar de uma geração. Esse foi o propósito da vida desse homem. Aquele pastorzinho do campo, menininho, que cuidava das ovelhas do seu pai, ele nasceu naquela família, ele nasceu naquele tempo, ele nasceu naquele momento e foi preparado para cuidar de uma geração inteira. Esse era o propósito da vida desse rapaz. Agora, nós não somos diferentes de José. Eu e você nascemos com um propósito para realizar nessa terra. Você pode dizer amém? Vira para o teu irmão, olha para ele e fala assim, você nasceu com um propósito para se realizar nessa terra. Agora escuta, não importa o tamanho do propósito. Não importa o tamanho do propósito. Se Deus escolheu você para viver esse propósito, significa que esse propósito é grande. Aleluia. Se Deus te escolheu, significa que esse propósito, ele é grande. Porque você é especial para Deus. Você pode dizer amém? Fale comigo, se eu sou especial para Deus. E se Deus me escolheu, então o propósito é bom. Yeah. Querido, para as pessoas e para esse tempo, você é especial. E o seu propósito também. Querido, quantas pessoas dependem de você? Quantas pessoas vieram desse mundo através de você? Quantas pessoas são influenciadas por você? Quantas pessoas você já ajudou nessa vida? E quantas pessoas estão sendo beneficiadas através da tua vida? Isso significa que você tem um propósito aqui nessa terra. E não importa o tamanho, esse propósito, ele é grande e ele é importante para você viver. Você pode dizer amém? E não são as situações que definem o propósito na tua vida. É Deus que define o propósito na tua vida. Sabe? Pois Deus,
ele só poderia realizar esse propósito que ele estabeleceu através de você. Nós somos muito assim, ó. Nós dizemos assim, ó, se você não fizer, outra pessoa faz. Errado. Está errado. Se você não fizer, você não está realizando o propósito que Deus estabeleceu para a tua vida. E muitas pessoas, essa geração e esse tempo, não vai colher aquilo que você deveria viver. Muitas coisas poderiam estar chegando agora, e não chegou, porque você decidiu não viver. Então vai demorar um tempo ainda, para que de alguma outra forma, em um outro caminho, Deus encontre a solução para chegar. Mas se você entender que você tem um propósito, e que você vai atrás desse propósito, e Deus vai cumprir isso na tua vida, que você é especial, e que você está nessa terra, não por acaso, mas porque Deus te escolheu no ventre da tua mãe, e ali estabeleceu um propósito para você viver nessa terra, aquelas pessoas, ou esse tempo, vai colher os benefícios que Deus preparou para esse momento. José, ele foi a expressão exata disso. Dessa relação entre alguém que está sendo treinado por Deus e alguém que está cumprindo o propósito de Deus. Se você lembrar um pouco da história, eu quero voltar um pouquinho para você entender. José, ele era um simples garoto. Um garoto que estava lá cuidando das ovelhas do pai. Meninão. Não sei quantos anos tinha. Mas cuidava lá das ovelhas. Mas o propósito de José era cuidar de uma geração. Olha, ele estava lá no meio do pasto cuidando de umas ovelhinhas. Nunca passou pela cabeça dele. Ele nunca imaginou, ele teve um sonho. Que feixes se dobravam, o sol e a lua se dobravam. Ele teve um sonho. Mas o propósito de Deus lá na frente era ele cuidar de uma geração. Era alimentar uma geração. Poucas pessoas percebem nesse sonho, e as pessoas só olham para o sonho dos feixes, se levantando e dobrando, a respeito do reinado, do governo de José, ou do sol e a lua se dobrando, e as estrelas, a respeito do governo de José. Mas se você olhar e prestar atenção, José foi alguém que, preparado por Deus, para alimentar uma geração. E quando você percebe isso, você percebe que os feixes que estavam ali, era de trigo, e trigo fala de alimento, e os feixes se dobravam. Quando ele fala do sol e da lua e das estrelas, você percebe que na agricultura o sol ele é muito importante, os períodos da lua são muito importantes, e você percebe que tudo isso está influenciando dentro da agricultura, justamente da área em que José foi tremendamente usado. Não era apenas pai e irmão se dobrando, Deus estava falando ali, não só que os irmãos iriam se dobrar, ou o pai ia se dobrar, ele já estava indicando para José, aonde Deus ia usar José, para alimentar uma geração. Fala a pessoa que está ao teu lado, Deus tem falado com você. Fala assim, muitas vezes você já pensa no trono, mas até o trono, Deus vai treinar você. Deus está treinando você, fala. Querido, José, ele era um menino, mas o propósito era sustentar a família dele. Talvez você está aqui, mas você não sabe. Hoje, a tua família te sustenta, mas talvez lá na frente, o propósito que Deus preparou o teu nascimento, foi porque a tua família vai passar uma situação, mas lá na frente, quem vai se levantar para sustentar toda a família, não deixar a família passar absolutamente nada, é aquele menininho que acabou de nascer. É ele que vai cuidar da família, porque Deus preparou isso para um propósito. José, ele foi traído, olha para mim, ele foi caluniado, ele foi esquecido.
Porém, ele tinha um propósito de fazer diferença até na vida das pessoas que traíram ele, das pessoas que caluniaram ele e das pessoas que esqueceram ele. Porque quando José chegou no propósito dele, as pessoas que traíram ele foram beneficiadas disso. As pessoas que caluniaram ele foram beneficiadas disso. E as pessoas que esqueceram ele foram beneficiadas disso. Olha o propósito na vida desse homem. José, ele não ficou nas circunstâncias. Cutuca o teu irmão e fala assim: para de se apegar às circunstâncias. Tua vida não é o teu problema. Tua vida não é o que você está vivendo. Tua vida é o teu propósito. Quem recebe essa palavra, diga amém. Então José não ficou na circunstância, mas ele viveu aquelas circunstâncias para chegar no propósito dele. Sabe, Deus, ele treinou José. Deus está treinando você. Vou repetir isso. Deus treinou José. Deus está treinando você. José, ele passou por, o que eu posso dizer para você nessa noite, por 5 fases de treinamento. A história diz que quando José, logo que saiu ali, desse texto que nós lemos, o pai mandou José olhar os irmãos, mas os irmãos, longe do pai, prenderam José e jogaram José numa cisterna. Depois tiraram José da cisterna e venderam José como escravo para os ismaelitas. Naquele momento, Deus estava treinando José entre a justiça ou a injustiça. Talvez você olhando para isso, você vai falar: poxa, é uma injustiça muito grande. Os irmãos pegarem o José e venderem ele como escravo. Ele era livre e se tornou escravo. Parece uma injustiça. Naquele momento, Deus estava treinando José entre a justiça e a injustiça. Logo que saiu dali, passou um tempo, José comprado como escravo, na casa de um homem chamado Potifar. Ali ele se tornou como se fosse um servo, querido. Tudo dava certo na casa de Potifar, na administração de José, até que a mulher de Potifar coloca os olhos em José e faz uma proposta para ele: deita comigo, seja meu amante. Mas José disse não. E aquela mulher fez um escândalo, fez algo lá que chamou a atenção de todo mundo. José teve que correr. E aquela mulher fez uma calúnia. Disse assim: aquele homem, ele abusou de mim. E Potifar pega José e prende José. Naquele momento, José estava sendo treinado. Deus estava treinando ele entre a verdade e a mentira. Mas era mentira, era uma calúnia. Mas mesmo assim, Deus estava treinando José entre a verdade e entre a mentira. José vai para a prisão, chega na prisão e se torna o melhor amigo do carcereiro, a ponto do carcereiro deixar a chave com ele. E ali ele atende 2 homens, um é morto, um outro é restaurado para o cargo. E esse que foi restaurado para o cargo, dava a taça de vinho para Faraó. Mas antes de ser restaurado, José fala o seguinte para ele: lembra-se de mim. Apenas uma palavrinha tinha nas mãos com aquele homem: lembra-se de mim, só isso. E passou anos e José naquela prisão. E Deus estava treinando José entre a confiança e o desânimo. Quando você olha, parece que anos ali é para desanimar. Mas Deus estava treinando José entre a confiança e o desânimo. Um determinado dia, Faraó teve um sonho. E aquele homem lembrou de José e chamou ele. José foi ali e interpreta o sonho através do poder de Deus. E naquele momento, Faraó vira para José e fala assim: aqui no Egito, você será o maior. Somente abaixo de mim você fica. Somente eu estou acima de você em
toda essa região do Egito. De um dia para o outro, José sai da prisão e se torna o governador maior do Egito. Naquele momento, José poderia ter pego Potifar e acabado com ele. José poderia ter pego o pessoal da prisão e acabado com ele. José poderia ter ido atrás da família e dos irmãos e acabado com eles. José tinha poder. Já não diz um ditado por aí, dá poder para um homem e você descobre quem ele é? Ele tinha poder agora. E durante 7 anos ele teve que juntar alimento por causa de uma seca que viria. Durante esses 7 anos ele tinha poder. E Deus estava treinando ele entre o poder e a humildade. A última fase do treinamento foi quando começou a seca. As pessoas vieram buscar alimento. Os irmãos de José vieram buscar alimento. E quando José olhou diante dele, estava lá os 11 irmãos que haviam prendido ele, que haviam vendido ele para ser escravo, que haviam transformado ele em escravo. Por culpa daqueles irmãos, ele foi parado na cadeia e sofreu todos esses tempos. Naquele momento, o coração de José se encheu. Ele tinha poder. Ele era o governador. O que ele falasse para o exército dos egípcios iria acontecer. Os irmãos estavam ali pedindo alimento. Naquele momento, Deus estava treinando José entre a vingança e o perdão. Você percebe? Para que o propósito de Deus venha acontecer na tua vida, você é treinado todo dia para escolher entre o que Deus quer que você seja e entre o que você quer ser. Fala para o teu irmão, todo dia Deus está treinando você para você se tornar aquele que vai cumprir o propósito de Deus para a tua vida. Quando eu olho para isso, eu começo a falar como Deus é tremendo, como Deus é maravilhoso, e como as coisas que aconteceram na minha vida, desde quando eu me converti, quantas coisas que aconteceram na tua vida, desde quando você se converteu, o que tem acontecido hoje, a gente fica olhando para as coisas, muitas vezes reclamando das coisas, muitas vezes questionando Deus sobre as coisas, mas nunca pensando, Deus está me treinando para mim chegar em algo maior. Aos olhos naturais, ou talvez aos olhos de José, ele passou por injustiça, ele foi caluniado, ele passou tempo na prisão até chegar ao ponto de desanimar. E de repente, de um dia para o outro, ele tinha poder e oportunidade para se vingar. Mas esse era o propósito que ele tinha. Esse era o propósito de Deus para a vida dele, a vingança. Escuta, José teve que passar pela injustiça para ser treinado na justiça de Deus. Porque apesar dos irmãos ter sido injusto com eles, se não fosse aquele cisterna, ele não teria chegado ao Egito. Através da injustiça, ele foi treinado na justiça de Deus. Então, se alguém está sendo injusto com você, toma cuidado. Talvez Deus está treinando você para aprender a ser justo. Ele teve que passar pela calúnia da mulher de Potifar, para ser treinado na firmeza da verdade de Deus. Porque José estava uma vida boa na casa de Potifar. Ele tinha o seu lugar para dormir, roupa. O Potifar gostava de José. Ele podia ser amante daquela mulher. Quem iria descobrir?
Ele podia passar tardes com aquela mulher, e Potifar estava longe trabalhando, ninguém ia descobrir, e ele ia viver tranquilamente ali naquele lugar. Mas se não fosse a calúnia, José não chegaria na prisão. E não conheceria o copeiro para levar ele a ser governador do Egito. Então muitas vezes as pessoas estão te caluniando. Continua firme com a verdade de Deus. Contou uma calúnia tua, não é verdade? Fique firme na verdade de Deus. Ele passou pelo esquecimento. Ele ajudou lá aquele homem, revelando que ele voltaria para Faraó, o copeiro. E falou para aquele homem, olha, lembra-se de mim. E o homem esqueceu. Ele teve que passar por esquecimento para chegar, talvez até o desânimo, para ser treinado na confiança de Deus. Sabe quando as pessoas te esquecem? O mundo te esquece. Passa anos e você só tem uma palavrinha para se apegar. Lembra-se de mim. Sabe que quando nada acontece, passa tempo, passa anos, mas você tem uma palavrinha para se apegar. Deus vai te treinando para você confiar naquela pequena palavra. Ele passou pelo poder. E como o poder é bom, né? O ser humano gosta de poder. Ele saiu de escravo de um dia e se tornou governador de Egito. Agora ele tinha poder. E ele passou pelo poder para Deus treinar ele e olhar o coração dele. Se ele seria humilde com tanto poder na mão. Porque quanto maior chance de Deus te dar poder, quanto mais você ganha poder nessa terra, mais Deus vai olhar para o teu coração e procurar humildade. E ele passou pela chance da vingança. Vingança tem sabor de mel, não tem? Talvez para você não, mas quem se vinga. Sabe aquele negócio assim, ó? Pode deixar. Aquele famoso ditado, a vida gira. Porque, meu querido, me desculpa se você gosta da música, mas a música parece uma vingança. Eu fui ruim, pisaram em mim, apertaram eu, mas agora Deus virou a mesa, eu estou no palco e você vai ter que me assistir daí. Você me perdoa, meu irmão, se você gosta da música, mas que é uma expressão de vingança. Ele teve a chance de se vingar. E muitas pessoas gostam disso. Eu estou falando de crente. Deixa. Um dia ela vai chegar na minha frente. Vai vir humildezinha. Eu vou falar tudo que eu tenho que falar na cara dela. Vai falar que você nunca pensou nisso. Aquela pessoa pisou no teu calo. Aí passou um tempo. A pessoa vem. Rabinho entre as pernas. Sabe o que é? Precisando de uma ajuda, precisando disso, precisando daquilo. E a vontade que você tem é falar assim, então peraí, senta aí que eu tenho que falar umas coisas para você. E aí você abre a capivara. E quando você não vê uma lágrima saindo de lá, assim, na hora que cair a primeira lágrima, você fala assim, está encerrado o assunto. Quantas pessoas eu conheço que são assim? Quantas pessoas que querem falar tudo que está entalado? Acha que a vingança é o melhor caminho. Lavar a alma. José, Deus colocou um prato assim, ó, saboroso diante dele. Aqueles que te traíram agora estão ajoelhados diante de você. O que você vai fazer? Olha o treinamento. Muitas vezes Deus te prova aí. Muitas vezes Deus está te provando aí. Muitas vezes você tem falado, Deus usa a minha vida, Deus faz isso na minha vida. E justamente nas pequenas coisas ali, no momento, nessa hora, Deus está te provando e você quer vingar.
E Deus treinou ele para olhar o coração dele, para ele aprender a perdoar. Entenda, a coisa na tua vida que treinarão você. Fala para o teu irmão, muitas coisas na tua vida estão te treinando. Fala assim, você vai passar por injustiça, você vai ser caluniado, você vai até desanimar. Mas Deus está te ensinando a você ficar firme. Fala para ele, mas Deus vai te ensinar a você ficar firme. Na justiça, na verdade e na confiança. Sabe, haverá um momento em que você vai ter poder para poder usar. A gente vê muito isso em empresa, né? Tem algumas empresas que você trabalha, assim, tem um departamento que tem mais ou menos umas 5 pessoas. E você chegou, você está ali trabalhando. De repente tem algumas pessoas ali que começam a pisar em você. Começam a te tratar mal. E o teu gerente não vê isso. Mas um dia, por um acaso, o teu gerente vai embora. E a empresa chama você para ser gerente. E na primeira reunião, você coloca todo mundo ali. E você olha nos olhos de todo mundo, compra um chicletinho e fica lá, olhando por cima. Agora eu tenho poder. E haverá momento em que você vai ter oportunidade de se vingar, meu irmão. Eu vejo muito isso quando pessoas têm relacionamento amoroso e que alguém traiu, fez muito mal. De repente a vida gira e essa pessoa acaba chegando para aquela pessoa e aquela pessoa vai ter que ajudar você. E você fala, não vou. Ela está querendo sair do abismo? Eu vou empurrar para ela cair de volta. Não vou. Mas olha para o teu irmão e fala assim, você vai ter na tua vida chances de ter poder e chances de se vingar. Mas em todas elas, Deus está treinando você. Você pode dizer amém? Querido, assim como Deus treinou José para ele cumprir o propósito dele, Deus está treinando a gente. Você pode dizer amém? Acho que você não entendeu. Tudo o que aconteceu na vida de José foi um treinamento para ele chegar aonde ele chegou. E para ele se tornar a pessoa que ele se tornou. Quando os irmãos abraçaram ele, ele diz a seguinte frase: eu sou José, que vocês venderam para o Egito. Não se culpem, porque Deus que me enviou para cá, para suprir a vida de vocês. Sabe, um homem que passou por tudo aquilo, ele chegou à conclusão e ele viu que Deus tinha levado ele a passar por tudo aquilo, e Deus tinha treinado ele em viver tudo aquilo, e Deus estava fazendo ele cumprir o propósito. Sabe o que eu aprendo com isso? Eu e você devemos sair daqui, dessa igreja hoje, aprendendo isso, colocando na vida. Para você nunca mais, nas nossas vidas, nós olharmos para a situação e acharmos que aquilo é definitivo, aquilo vai acabar com você, aquilo é a vida conspirando contra você. Não. Tudo Deus está nos treinando. E eu aprendo uma coisa, eu começo a aprender uma coisa: nós não nascemos nessa vida sem propósito. Olha para o teu irmão e fala assim: você está vivo, então você tem um propósito para estar aqui. Fala assim: você está vivo, Deus está treinando você para um lindo propósito. Fala, pessoas dependem de você, esse tempo vai depender de você.
Você é mais do que especial. Você está vivo. E se você está vivo, Deus tem um propósito para se cumprir. Quem recebe essa palavra, diga amém. José era um menino, cuidando de ovelhinha. Não. José era alguém que nasceu para cuidar de uma geração. Eu não sei, meu irmão, o que Deus vai usar você lá na frente. Talvez daqui 10 anos, Monte Azul vai ter uma revolução através da tua vida. Talvez a tua família vai se surpreender, porque grandes coisas vão acontecer com você. Talvez o teu bairro vai mudar por causa da tua vida. Talvez a tua igreja vai ser transformada através da tua vida. Porque você nasceu com esse propósito. Você pode dizer amém? A segunda coisa que eu aprendo é que nós seremos treinados para sermos fiéis a esse propósito. Não, pastor, nós estamos sendo treinados para ser capacitados. Não. Em nenhum momento, José estava sendo treinado para ser capaz. Porque capacitação Deus dá. Deus te capacita. Mas fidelidade Deus não capacita. Fidelidade é uma escolha. José saiu daquela cisterna, mas foi fiel com Deus. José foi caluniado por uma mulher, mas foi fiel com Deus. José foi para a cadeia, mas foi fiel com Deus. José teve o poder na mão, mas foi fiel com Deus. José poderia se vingar dos irmãos, mas foi fiel com Deus. Fala para o teu irmão, capacidade, Deus te dá. Se você buscar, se dedicar, Deus te dá a capacidade. Mas fidelidade é uma escolha tua. E eu aprendo aqui que nós seremos treinados em se sermos fiéis ao nosso propósito. Se Deus te deu um propósito, seja fiel com Ele. Se Deus tem colocado coisas na tua vida, família, amigos, ministério, trabalho, seja fiel com isso. Se Deus tem dado sonhos, seja fiel. Espera Deus te capacitando de tempo em tempo, até te levar a cumprir todo o propósito que Deus tem para você. Sabe por que muitas vezes nós se desviamos do propósito? Porque não somos fiéis. Você até é capaz de realizar aquilo, mas você desanima fácil, você desiste fácil, você briga por coisas que nem é realmente importante. Não está na hora de você colocar a tua vida no caminho que Deus escolheu para você? No propósito que Deus quer usar você? Porque Deus tem te dado família, igreja, ministério, trabalho, amigos. Deus tem te dado para você cumprir o teu propósito. Terceira coisa que eu aprendo, terminando. Para Deus não importa até onde chega, ou até onde você vai chegar. Você sempre vai poder chegar aonde Deus estabeleceu para você. Vou repetir isso. Não importa até onde você acha que você vai chegar. Você sempre vai chegar aonde Deus estabeleceu para você. José era um prisioneiro e se tornou governador. José era um pastor cuidando de ovelha e se tornou alguém que alimentou um país inteiro e mais os países que estavam em volta.
José era um menino e supriu toda a família da casa do seu pai. Não importa até onde você acha que você vai chegar sempre aonde Deus estabeleceu para você. E para terminar, Deus está com você em tudo. Vou repetir isso. Deus está com você em tudo.